Rafael, psicólogo, e o Hinata e os estoicos me ensinaram que ninguém pode te desmotivar sem o seu consentimento. Hoje a reflexão é sobre Shoyo Hinata, tem spoiler de todo o anime de Haikyuu. Vamos lá. Se eu fosse definir o Hinata em uma palavra, com certeza eu definiria ele com a palavra entusiasmo. Essa palavra vem originalmente do grego antigo entusiasmos, que significa inspiração ou êxtase provocado por uma divindade. Ela vem de uma junção de duas palavras, en e teos. En significa dentro, teos significa Deus. Assim, entusiasmo significa literalmente ter um Deus dentro de si. É uma analogia que faz total sentido para o protagonista de Haikyuu. Afinal, ele possui uma motivação intrínseca que move ele durante toda a jornada desse maravilhoso anime. Podemos conseguir o que quisermos, basta tentar. Nunca acreditei muito nessa visão, por mais que eu quisesse acreditar. Tem coisas que não são possíveis. Isso faz parte da nossa experiência de crescer. Crescer é também perceber que temos limites e que não vamos conseguir fazer muitas coisas. Só que é aquela questão, existem muitas outras coisas que a gente pode fazer sim. Basicamente, coisas que estão no nosso controle. Para mim, essa é a grande mensagem do Hinata para nós. Hinata não é alguém alto, algo fundamental em alguém que pratica vôlei. Por mais que ele queira, jamais ele vai ter a altura do Tsukishima. Isso é algo que ele precisa aceitar. Não tem nada que ele possa fazer a respeito disso. E o mais curioso é que essa questão de altura nunca foi de fato um problema pra ele. Hinata passa em frente a uma loja e observa em uma TV aquele que de alguma forma moldaria o comportamento dele para um objetivo direto. O pequeno gigante, um jogador sem uma grande estatura igual a ele, mas que conseguia bater de frente com aqueles mais altos. Aquilo motivou Hinata de uma forma absurda. Talvez naquele momento ele percebesse que era possível. Surgiu ali um efeito inspirador. Estudos mostram como histórias de outras pessoas podem nos inspirar de uma forma absurda. Em um outro estudo, participantes leram histórias sobre pessoas que estavam sempre fisicamente aptas. Alguns participantes leram sobre o esforço que o indivíduo teve que passar para permanecer fisicamente apto, enquanto outros leram que o indivíduo sempre esteve em forma de fato. Os participantes acharam a história mais inspiradora daqueles que tiveram que fazer algum esforço para mudar alguma situação. Ou seja, a inspiração tem uma dimensão moral. As pessoas querem ver as outras gastarem esforço para alcançar um estado de vida melhor. E esse pode ser um dos motivos da história do Hinata causar um efeito motivador na gente. A evolução desse personagem é uma das melhores que eu vi. No começo ele não tem experiência alguma com vôlei, na questão tática principalmente. Ele sabe jogar vôlei, só que vemos no começo o tanto de erros bobos que ele acaba cometendo, e vemos uma grande evolução nele no decorrer da história. Na escola do Hinata não existia time de vôlei. Com isso, Hinata procurava treinar com qualquer pessoa ali disponível. Ele criava as circunstâncias mesmo com as adversidades. Todos nós temos particularidades que impedem a gente de atingir um objetivo. Obviamente, uns têm mais dificuldades que outros, uns têm mais barreiras do que outros. Não conhecemos o mundo interno de ninguém. Nem conhecemos direito as pessoas próximas a nós. Imagina as de fora. Imagina aquela da internet que só vê fotos dela. Então, para julgarmos simplesmente alguém sendo preguiçoso ou vitimista, precisamos parar um pouco para pensar. Cada um tem os seus próprios desafios. O que o Hinata tenta mostrar pra gente são formas de tentar caminhar mesmo lentamente e mesmo com obstáculos no caminho. Por isso, esse é um personagem extremamente contagiante. Estudos têm mostrado há muito tempo que as emoções são contagiosas. O pesquisador James Fowler escreveu sobre a disseminação da felicidade ao longo de 20 anos em uma comunidade. Nessa comunidade havia grupos felizes e infelizes. As pessoas que estavam cercadas por pessoas felizes eram mais propensas a se tornarem felizes no mundo. Felicidade no estudo no sentido de sentir-se bem, visto que felicidade é um termo complexo e, como sabemos, não é contínuo. A análise estatística mostrou que isso não era apenas porque as pessoas mais felizes tendiam a interagir com as outras pessoas também contentes, mas porque as pessoas eram mais propensas a serem contagiadas pela alegria dos outros. É fácil de entender isso. Quem não queria ser amigo do Hinata, que está quase sempre com uma postura alegre e confiante? Nesse estudo foi mostrado que mesmo a distância física era importante. Aqueles que tinham um amigo feliz dentro de uma milha eram 25% mais propensos a se tornarem felizes. Já aqueles com um vizinho mais alegre próximo tinham 34%. As emoções, no geral, são contagiosas. As negativas também. Hinata causa esse efeito motivador não só na gente, mas como nos seus colegas de time também. Um estudo de 1985 mostrou que as pessoas sem depressão, que se reuniam com alguém que sofria de depressão leve, costumavam ficar deprimidas ao longo do tempo, mostrando tanto que as emoções são contagiosas. Saber o que se quer da vida não é algo fácil. As pessoas erram e acertam o tempo inteiro. Às vezes, até quando pensamos que finalmente atingimos o nosso objetivo de vida, vamos lá, acontece algo e mudamos ele completamente. O personagem de hoje, por sorte, encontrou aquele algo muito cedo na vida. Como Simon Sinek fala, ele encontrou o seu porquê. Hinata já tem os seus motivos para correr, se exercitar, trabalhar e até mesmo estudar. Tudo isso gira em torno do vôlei. O pesquisador Anthony Burrell e seus colegas documentaram algum desses benefícios. Benefícios de encontrar o
seu porquê. Eles rastrearam quase 2.000 adultos de meia idade por 8 dias para descobrir se ter um senso de propósito tinha ajudado eles a lidar com os estresses do dia a dia. No estudo, os participantes classificaram seu próprio senso de propósito em uma escala de 7 pontos. Em seguida, eles completaram entrevistas diárias onde foram questionados sobre experiências estressantes, quaisquer sintomas físicos e emoções durante cada dia. Não importa como os participantes classificaram seu senso de propósito, eles tendiam a relatar um número semelhante de eventos estressantes, de 3 a 4 durante o período de 8 dias. No entanto, aqueles que relataram ter um senso de propósito mais forte eram significativamente menos propensos a experimentar emoções negativas, como estar nervoso, sem esperança, solitário, irritado, como resultado do estresse diário. E eles também relataram ser mais propensos a experimentar emoções positivas, como estar mais calmo, alegre, ativo e confiante. Hinata encontrou esse senso muito cedo na vida, o que tornou ele uma máquina de se automotivar. Afinal, ele já tem um objetivo, ele já sabe onde quer chegar. Não importa se ele tem todos os atributos para ser um jogador de vôlei, ele já sabe o motivo de lutar. Ele procura focar em seus pontos positivos, que são muitos. Kageyama é um rival para o Hinata, um rival que ajuda ele a se esforçar mais. Kageyama também é uma das primeiras pessoas a acreditar no potencial do Hinata, e isso foi muito importante para ele. Os dois meio que vão puxando um ao outro. A competição entre ambos é benéfica, e eles vão passando por fases em relação a isso. No começo eram mais brigas, depois eles começam a reconhecer mais o talento um do outro, até se tornarem uma dupla que está inteiramente sincronizada. Isso não foi difícil pro Hinata, ele tem uma enorme facilidade em fazer amigos. Eu sinto uma inveja absurda dele sobre isso. De alguma forma meu cérebro não consegue fazer isso de forma fluida. Hinata conseguiu fazer o Aoni falar. Por mais que eu fale bastante sobre introversão, visto que eu sou alguém mais introvertido, a extroversão pra mim é uma qualidade imensa. Te ajuda em muitas ocasiões. É um traço que permite que você explore o mundo de uma maneira mais leve e mais fluida. Hinata tem essa característica de forma inata. Ele consegue fazer amizade com qualquer pessoa, ao mesmo tempo que consegue aprender com elas também. Só que Hinata também é bastante desligado às vezes, bastante impulsivo em alguns momentos, às vezes falando mais do que deveria. Porém, Hinata tem uma boa capacidade de entender as outras pessoas, de uma maneira bem particular, inclusive. Ele consegue encontrar o que mais ou menos a outra pessoa está precisando em um determinado momento. Hinata é um personagem bastante otimista por natureza. O psicólogo positivista Martin Seligman descobriu em alguns estudos que os pessimistas eram mais propensos a ver a mudança como sendo permanente em vez de temporária. Já os otimistas, por outro lado, viam as mudanças, principalmente aquelas negativas, como sendo temporárias. Isso faz total diferença. Se você consegue perceber que um determinado evento vai ter um fim, você tende a ter uma esperança maior e também ver as coisas de uma forma mais realista também. Porque de fato, tudo tem um fim. O otimismo faz parte do Hinata. E à medida que o anime avança, essa característica dele aumenta ainda mais. Nesse estudo do Seligman, se as coisas corressem bem por um tempo, os pessimistas eram mais propensos a assumir que continuariam a ir bem e ficaram bastante chateados quando as coisas não corressem bem. Por outro lado, os otimistas desfrutaram de bons tempos, mas também assumiram que haveria maus momentos e que este não seria um estado permanente. Quando as coisas ficaram ruins, os otimistas assumiram que isso também vai passar. Já os pessimistas, por outro lado, assumiram que as coisas eram ruins e continuariam ruins. A mentalidade do Hinata é algo bem curioso. Ele não costuma se abalar com críticas e nem com situações onde ele tem algum revés. Quando a Hitoka pergunta ao Hinata o motivo dele querer tanto ganhar, ele simplesmente fala que para ele não faz sentido não querer perder, como se fosse algo inerente. Na visão dele, não existe essa possibilidade de não querer ganhar. É curioso ver isso porque em todas as temporadas do anime, o Hinata sempre é subestimado por alguém, quase sempre relacionado à sua baixa estatura. Porém, o Hinata não se abala com isso e tenta sempre focar nas coisas que ele pode controlar de alguma forma. Ele se torna a melhor versão de si mesmo daquilo que ele pode controlar e quase que esquece os fatores que não estão no poder dele, fatores que ele não pode fazer nada. Nossas metas fornecem foco pra gente. Sem visão ou um plano orientador, as pessoas tendem mais a se desviar do seu objetivo. As metas fornecem uma régua de medição para o nosso progresso. Elas aumentam a produtividade, reforçam a nossa autoestima e, acima de tudo, as metas aumentam o nosso comprometimento, tornando mais provável que você alcance o que você propôs a conquistar. Hinata tem o que o pesquisador Doug Stricharsky chama de resiliência mental, a capacidade de permanecer forte diante de adversidades, ou seja, manter o seu foco e determinação apesar das dificuldades que você encontra. Um indivíduo mentalmente firme, entre aspas, vê o desafio e a adversidade como uma oportunidade e não uma ameaça em si. E essa pequena diferença de pensar cria uma grande lacuna entre quem tem uma resiliência mental mais forte e uma resiliência mental mais fraca. Lembrando que resiliência mental não é algo necessariamente que você tem ou não tem, mas que você vai adquirindo com o decorrer do tempo. Em vez disso, ela se envolve em comportamentos, pensamentos e ações que podem ser aprendidos e desenvolvidos em todos. Claro, pode haver um componente genético de resiliência mental em uma pessoa, mas certamente é algo que pode ser construído também. Imagina que para o Hinata atingir certo grau de resiliência mental, ele teve que em diversos momentos não levar para si provocações negativas dos outros, algo muito difícil de se fazer. Ele foi se expondo a situações graduais que envolviam ansiedade
ansiedade. Com o tempo, nem aquela dor de barriga que ele sentia antes, agora ele não sente mais. Vemos o Hinata, obviamente, desanimado em alguns momentos, principalmente quando ele percebe que está sendo deixado para trás, que as pessoas estão ultrapassando ele. Porém, ele sempre tenta encontrar um motivador para voltar ao normal. Charles Snyder, um grande pesquisador sobre esse tema de motivação e esperança, fala inclusive sobre isso na sua tese chamada Trilogia das Metas. Para ele, a esperança também ocorre quando somos capazes de descobrir como alcançar metas, incluindo a capacidade de nos mantermos flexíveis e desenvolvermos rotas alternativas. Essa é uma ótima premissa para tentarmos novamente algo que está bem firme nesse personagem de hoje. É difícil se manter motivado igual Hinata. É uma tarefa muito difícil. Esse personagem simplesmente cai e não atribui aquela queda a um fracasso seu eterno, mas apenas a aquele momento, e foca para que as chances daquilo ocorrer no futuro diminuam. Porém, o Hinata de alguma forma acredita fielmente que vai atingir os seus objetivos. Ele tem uma crença fortemente em si mesmo. De fato, estudos mostram que nossa crença em saber se teremos sucesso ou fracasso influencia quanto esforço colocamos em nossas ações. Neurocientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia estudaram a atividade cerebral no córtex parietal posterior, parte do cérebro onde estímulos sensoriais são transformados em planos de movimento. No estudo, os participantes realizaram uma tarefa complexa e em seguida relataram como perceberam que realizavam ela. E de maneira curiosa, as pessoas perceberam o desempenho de maneira que não se correlacionaram com o desempenho real. Como assim? Alguns indivíduos classificaram o bom desempenho, enquanto na verdade o desempenho era ruim, e vice-versa. Os pesquisadores descobriram que a atividade cerebral no córtex parietal posterior estava diretamente relacionada a como os indivíduos pensavam que se saíam em vez de como realmente se saíam. Então isso meio que significa que o nível de esforço, o quanto um indivíduo tenta, tem muito a ver também com o quanto o indivíduo falha ou acha que vai ter sucesso. Hinata quase sempre acredita que vai ter sucesso. Se não for no próximo jogo, no próximo dia, será daqui um tempo ou algo assim. Isso faz total diferença na motivação dele. Somos influenciados por nossas percepções subjetivas e imprecisas de quão bem estamos indo. Isso significa que o nível de rejeição não impacta tanto assim o Hinata. A rejeição que ele sofre no vôlei por não ter a altura necessária não tem um impacto tão grandioso assim nele. A psicóloga Jessica Weed descobriu que, após uma série de chutes errados no gol, jogadores percebiam as traves como sendo mais estreitas. No entanto, após uma série de chutes bem-sucedidos, os atletas relataram que o poste parecia maior do que antes, mostrando como nossa percepção é extremamente subjetiva e influenciada por fatores externos, fatores internos também. Ou seja, de fato, Hinata, mesmo não sendo alto, talvez ele veja a rede menor do que ela realmente é, enquanto o Tsukishima talvez perceba ela sendo maior do que aparenta, mesmo ele sendo mais alto que o Hinata, mostrando como o nosso estado emocional e a forma como vemos as coisas influencia diretamente o mundo ao nosso redor e os nossos resultados. O grande ponto desse personagem é que tudo pra ele é uma oportunidade de aprender, e essa é uma das maiores qualidades do Hinata. Hinata tem a curiosidade combinada com a persistência. O mundo vai te lembrar o tempo inteiro das suas limitações de forma implícita ou de forma explícita. Cabe a gente a mostrar que essas limitações serão borradas pelas nossas qualidades. Hinata mostra a paixão em tentar ser o melhor que você pode, com as armas que você tem, que estão no seu controle de fato. Cada um de nós, se estivermos conscientes, podemos reconhecer que, em nossas vidas, vivemos a jornada de nosso próprio herói. Nos esforçamos para superar as feridas da infância. Nós nos esforçamos para superar obstáculos e adversidades. E, em última análise, nos esforçamos para nos transformar e criar significado a partir de nossas vidas. Hinata nos mostra que os outros têm um poder enorme sobre as nossas circunstâncias, mas não a ponto de definir por completo os nossos resultados. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.